Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma passagem do Evangelho que me tocou muito, que falou muito ao meu coração, e eu espero que fale também ao coração de vocês, que nos ajude a ter mais fé no Senhor, apesar dos desafios e das dores que enfrentamos no nosso dia a dia. Olha, eu vou avisando que talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo do que o costume, tá? Mas é por um bom motivo, é por uma boa causa, e eu vou tentar ser o mais sucinta possível, tá? A leitura que eu vou fazer hoje é no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 18 a 26. Glória a vós, Senhor, que diz assim: Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e foi seguindo com os seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a, disse-lhe: tem confiança, minha filha. Tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhe: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Inicialmente, claro, esse evangelho ele tem muitas coisas, né? Tem muitos acontecimentos aqui. Tem um chefe da sinagoga que chega até Jesus enquanto ele está pregando. Aí no meio, enquanto ele está indo lá, aparece a moça, né, com fluxo de sangue. E quando chega lá, tem uma pessoa que tá morta, que ele vive. Enfim, são vários trechos, mas que cada pedacinho conversou muito comigo. Eu gostaria muito de partilhar isso com vocês. Primeiro, falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele e lhe disse. Ou seja, ele não chega até Jesus de qualquer jeito, né? Jesus está lá conversando, ele se apresenta, mas primeiro ele se prostra diante do Senhor. Eu achei isso incrível, né? O respeito que ele tem com o Senhor, a reverência. Ele não está ali diante de qualquer pessoa. Ele está diante do Senhor, daquele que ele acreditava que tudo pode e que podia fazer, e diante daquele que faria, que ele não tinha dúvidas de que faria o que ele foi ali pedir. Então, primeiro ele se prostra, né? Ele reconhece a grandeza de Jesus, né? Senhor, eu me prostro, eu me abaixo diante de ti, né? Porque eu sou menos, porque eu sou pequena, porque eu nada posso sozinha e eu preciso de ti. Eu me reconheço na minha fragilidade de humana e reconheço que tu és maior do que eu, né? Eu achei lindo isso. E às vezes, muitas vezes, a gente não se preocupa como nós vamos nos relacionar com o Senhor, nós não nos preocupamos da forma como vamos falar com o Senhor, né? Normalmente, antes eu às vezes acordo, antes não, ainda faço isso, às vezes eu acordo, converso com o Senhor, ali às vezes de pijama mesmo, sem escovar os dentes, etc e tal. Mas às vezes eu falo assim, poxa, se eu fosse me encontrar com alguém, né? Se eu fosse receber alguém na minha casa, né? Eu tô ali no meu quarto, então eu vou invocar o Senhor, eu vou invocar o Espírito Santo, vou invocar a presença de Deus, eu não vou estar diante de qualquer pessoa, mesmo que eu não esteja vendo o Senhor, né? Assim como vocês conseguem me ver. Eu não vou vê-lo dessa maneira, mas ele estará ali, eu creio que ele estará ali em espírito, né? Eu não estarei vendo ele a olho nu. Então, se eu fosse receber alguém na minha casa, se eu fosse encontrar com alguém, e se fosse encontrar... o cachorro tá latindo, gente, lá fora. Eu não sei se vai aparecer no vídeo, tá? O latido, acredito que sim. Mas vai ficar desse jeito mesmo, tá? Porque eu não vou conseguir tirar o latido do cachorro desse vídeo. Mas, enfim, voltamos. Pra gente pra eu não me perder. Então, se eu for encontrar alguém importante, se eu for receber alguém na minha casa, ou encontrar alguém importante, seja o presidente, seja o papa, o rei, a rainha, eu não vou me encontrar com essa pessoa de qualquer jeito. Na verdade, não, porque com o Senhor, quando nós, seja orando dentro da nossa casa, no nosso quarto, ou quando vamos à igreja, porque a gente vai de qualquer jeito, né?
Por que não colocar assim uma roupa bonita? Por que não colocar uma maquiagem? Por que não arrumar o cabelo? Se a gente vai encontrar alguém importante. Então, primeiramente, aí eu já achei incrível, já foi um ensinamento, já foi uma chicotada em mim, sabe? Você não está diante de qualquer pessoa, Alessandra, você está diante do Senhor. Então, é importante de reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa pequenez diante daquele que é maior do que nós. E aí ele vem seguindo, desculpe, aí ele vem seguindo, Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Foi o segundo fato que eu achei, meu Deus, que fé deste homem. Ele não chegou lá perguntando se o Senhor poderia fazer aquilo. Senhor, o Senhor pode fazer isso? Na dúvida, o Senhor poderia fazer isso, né? Numa possibilidade. Ele chega e fala, ele só apenas avisa, olha, Senhor, minha filha acaba de morrer. Mas nada não, venha, coloque as mãos e ela viverá. Ele é ousado na fé, ele dá uma ordem, né? Ele dá uma ordem, o Senhor, ele está no imperativo. Mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. É o imperativo. Então, e à medida que eu fui orando, lendo esse texto, eu fui orando também, né? Eu fui orando, inspirada, né? Às vezes cada um tem uma experiência ali com a palavra de Deus, né? Antes de ler a palavra, eu não fiz aqui no vídeo gravando, mas eu oro antes, eu peço a ajuda do Espírito Santo para que eu possa, né, entender, para que eu possa compreender. E naquele momento, à medida que eu fui lendo a palavra, eu fui conversando com o Senhor, fui fazendo pedidos. Então, nesse momento, quando eu vi a fé desse homem, eu pedi, Senhor, dá-me uma fé mais madura, né? Dá-me uma fé ousada conforme a tua vontade. Porque ele foi ousado, gente. Ele não avisou, sabe? Fica parecendo que eu ri, eu até ri em um momento, porque não falta de respeito no sentido, mas eu ri em que sentido? Que parecia que ele estava avisando o quê? Sabe quando a nossa mãe ou a mãe sai de casa, sei lá, aconteceu um imprevisto e vai avisar o marido ou o filho, olha, querido, olha, amor, eu precisei dar uma saída, mas a comida tá na geladeira. Ou a comida está dentro do micro-ondas ou dentro do forno, sabe? Eu já volto. Sabe, gente, parecia, não era qualquer notícia, era uma notícia, minha filha morreu. E diante desse fato, tantas pessoas se desesperam, né? Nós, é humano, é natural que diante de uma perda de um ente querido, de pessoas que amamos, é natural que nós soframos, que nós choremos, é natural. Mas, sabe, ele não foi ali, pelo menos a palavra não diz que ele foi ali no desespero, ele não foi chorando. Ele só comunicou ao Senhor, minha filha acaba de morrer. Mas nada não, só vem e impõe as mãos. Ele foi imperativo. E o Senhor foi. O Senhor não disse não, não é o momento, ou então o Senhor não disse já foi o tempo dela de viver. Não, o Senhor apenas foi. Diante dessa fé, gente... Né? Então, a fé realmente move montanhas, né? A fé realmente move montanhas. Ele foi. Aí, durante esse período, esse percurso que ele tá indo até a casa, né, dele, vê a menina, aparece uma outra situação. Uma mulher que há 12 anos, gente, perceba, 12 anos não são 12 dias. 12 anos sofrendo, atormentada por um fluxo de sangue, né? Era ali uma menstruação contínua, não parava. Uma hemorragia, digamos assim. E ela também, aí vem aí mais um exemplo de fé. Ela não, diferentemente de se apresentar, né, como um chefe da sinagoga, ela não se apresentou. Ela falou, se eu pelo menos tocar na orla da veste dele, na veste dele, se eu pelo menos tocar, eu serei curada. Gente, que festa, gente de 12 anos sofrendo, muitas pessoas, ela, no caso, já poderia ter perdido a esperança de ser curada. Ela já poderia ter perdido a esperança de uma vida nova. Ela tinha motivos, porque 12 anos sofrendo não é 12 dias, não são 12 dias. E quantos de nós não aguentamos nem um dia sofrendo, não é verdade? Né? Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, que a gente não pode sofrer. Claro, gente, que eu não tô aqui romantizando o sofrimento, mas o sofrimento, ele faz parte da nossa vida, ele é real. E claro que ninguém gosta de sofrer,
na verdade, mas às vezes a gente perde a fé quando as coisas não saem como a gente gostaria, ou quando a gente está passando um momento de tribulação, ou um momento de dor, um momento de perseguição, um momento de frustração, a gente logo fica de mal de Deus. Não é assim? Às vezes que a gente acontece, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais servir o próximo, eu não vou mais adorar a Deus, eu não vou mais fazer isso, porque eu estou sofrendo. O Senhor não liga para mim, o Senhor esqueceu de mim, e eu não vou ter mais esperança. Não sei, não tenho mais esperança, não tenho mais fé na vida. Mais uma vez, repito, não estou aqui romantizando a dor, não estou aqui romantizando o sofrimento. E eu sei sim que não é gostoso sofrer, não é gostoso sofrer. Mas, diante disso, de 12 anos sofrendo, essa mulher não perdeu a fé, ela não perdeu a esperança. E ela falou, se eu tocar apenas, não é nem falar com ele, não é nem ele olhar para mim e ele me tocar. Não, ele não precisa me tocar. Ela acreditava piamente que só tocar ali na pontinha da roupa do Senhor, ela ficaria curada. Então, mais um exemplo de fé. Então, mais uma vez, eu falei assim, Senhor, dá-me fé. Dá-me fé, porque eu percebo que diante desses exemplos, Senhor, minha fé é tão pequenininha, né? E aí ele segue, ele cura essa mulher, né? Ele ainda fala, dá uma palavra de ânimo. Tem confiança, minha filha, a tua fé te salvou. Então, é como o Senhor estivesse dizendo para mim e dizendo para você também. Tenha confiança, minha filha. Tenha confiança, meu filho, a tua fé te salvou. Então, o Senhor nos convida a ter fé. Claro que em algumas situações, em alguns momentos, nós vamos ter que sim fazer a nossa parte, né? Mas aquilo que nós não podemos fazer, a gente entrega ao Senhor. E que se for de sua vontade, o mais Ele fará. E aí, seguindo, né, chegando na casa do chefe da sinagoga, outra coisa que eu achei interessante foi que o Senhor pediu para as pessoas se retirar e falou assim, não precisa, como foi? Disse Jesus, retirai-vos porque a menina não está morta, ela dorme. E eles, porém, zombavam dele. Eles zombavam de Jesus, porque muitas pessoas não acreditam em Jesus, né? Eles zombavam deles. E aí eu percebi quantos de nós que talvez professamos uma fé ou professamos uma crença no Senhor ou agimos de forma diferente, né, do que o mundo prega, mas agimos conforme o que o Senhor nos manda, conforme os princípios de Deus. Quantas vezes nós também não passamos por zombarias? Quantas vezes nós optarmos por fazermos o que é certo, o que é justo diante de determinadas situações, mesmo que todo mundo esteja fazendo e você diz, não, eu não concordo com isso, não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou mentir, não, eu não vou ficar com 20 centavos a mais que é do vizinho, não, eu vou ficar com 25 centavos a mais que veio por engano no troco do pão, eu vou lá sim devolver. Mas é besta, não é? Quantos de nós, no nosso dia a dia, somos zombados, passamos por zombarias, por críticas, por incompreensões, porque julgamos fazer o que é certo conforme a vontade do Senhor, né? E as pessoas zombavam de Jesus, zombaram dele. Mas acredito que Jesus, ele não se importou nem um pouco. Sabe por que Jesus, ele não se importou nem um pouco? Ao meu ver, porque ele sabe quem ele é. Jesus, ele sabe que ele é. Independente se as pessoas acreditavam nele ou não, se as pessoas iam zombar dele ou não, ele era Deus. Ele era Deus, ele é Deus, ele manda e desmanda no que ele quiser. Ele é o príncipe da paz, o dono de tudo. E daí que as pessoas zombavam dele, o Senhor, ele não fazia questão de que as pessoas acreditassem. Ele falava, mas o que ele falava também em outras passagens, né? Quando ele mandava os discípulos em missão. Vá na casa, né, que te receberes, né, desejar paz, e a casa que não te recebam, que não recebem vocês, saiam e ainda tirem a poeira dos pés, deixem a poeira lá. Então, se a gente está aberto à graça de Deus, ótimo, maravilha, Deus vai habitar em nós, Deus vai fazer que a graça haja em nossas vidas. Mas se a gente não crê, se a gente não acredita, o Senhor, ele também não insiste. Ele também não vai ficar mendigando atenção, mendigando afeto, ele não vai ficar insistindo, forçando que o Senhor, como diz a doutora Filó, o Senhor, ele é doce, né? Ele não é mal educado, ele não força nada a ninguém, né? Ele
Ele não nos trata conforme as nossas culpas, Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Ele é humilde, Ele é manso. Então, se a gente não quer, se uma pessoa não quer, ou não acredita, ou zomba, ele não vai ficar ali perdendo o tempo dele. Lembra a outra passagem que fala ali que ele não pôde fazer milagres na terra dele, porque as pessoas que eram do próprio convívio dele não acreditavam nele, ele precisou ir para outro. Jesus ficou ali insistindo, acredita em mim. O que ele falou assim? Ele ficava perplexo com a falta de fé daquele povo, e ele se retirava, ia para outro canto pregar. Ele ia levar a graça para aqueles que estavam com o coração aberto para recebê-la. Ele não ficava insistindo ou tentando provar isso ou aquilo. Então, o que isso me ensinou? Que a gente deve permanecer firme naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente é em Deus. E eu confesso a vocês que eu preciso muito melhorar essa questão da identidade, porque às vezes a gente é tomado pela nossa insegurança, a gente é tomado pela nossa pequenez, pelas nossas fraquezas mesmo, a gente não reconhece a nossa filiação de Deus, né? Claro que somos pecadores, como no início do Evangelho, temos que reconhecer que somos pequenos, temos que reconhecer que somos dependentes do Senhor, que sozinhos nós realmente não podemos nada, né? Que a gente não é nada, que nossa carne vai virar pó um dia, mas que espiritualmente nós temos valor ao Senhor, nós temos valor para Deus. E eu peço muito ao Senhor que Ele toque nos meus olhos para que eu possa me enxergar da forma que Ele me enxerga, sabe? E sem soberba, sem me achar melhor do que os outros, não, nada disso, mas realmente olhar para mim como o Senhor me enxerga, me reconhecer realmente como filha amada de Deus, como aquela que foi escolhida para receber a graça, não só eu, você também. Né, que apesar de nossos pecados, que o Senhor, Ele não nos julga, o Senhor, Ele não nos acusa, muito pelo contrário, né, Ele clama dia e noite diante de Deus por nós, o inimigo que nos acusa diante do Senhor. Claro que o fato do Senhor nos amar e se doar para nós não nos dá o direito porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, é compassivo, é amoroso, então eu vou mesmo aprontar, eu vou descumprir aquilo que o Senhor fala, porque no final Ele vai me perdoar mesmo. Não, também não é assim, né? As coisas de Deus são coisas sérias. O Senhor, Ele é bom, compassivo, mas Ele é justo também. Então, a gente não pode e nem conseguiremos brincar com Deus, né? Com sua bondade. O Senhor, Ele é manso, mas Ele é justo. Então, não... Se por um acaso você faz alguma coisa e você acha que, né, os seus princípios, se está ali seguindo conforme a vontade do Senhor e alguém zomba você, vamos pedir ao Senhor a graça de permanecermos firmes naquilo que é correto conforme a vontade dEle. Ainda que as pessoas zombem de nós, ainda que as pessoas não nos compreendam, né? Tem uma oração de São Francisco, até uma música que eu gosto muito. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Eu não sei cantar, tá, gente? Mas a oração diz assim, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Senhor, que eu procure mais, né? Amar que ser amado. Compreender que ser compreendido. Então, ainda que a gente não seja compreendido nas nossas atitudes, nas nossas ações, conforme a vontade do Senhor, por mais que às vezes nos doa ou nos frustre passar por certos tipos de situações, de zombarias, permaneçamos firmes e alegres se as nossas atitudes estão agradando o coração de Deus. Que nós não nos envergonhemos de fazer aquilo que o Senhor nos pede, que nós não nos vergonhemos de agirmos conforme a vontade do Senhor, que nós não nos vergonhemos de ser o rosto de Jesus aqui na terra, né? Então, que possamos pedir essa graça a Ele, porque sozinhos nós não conseguiremos. Que a gente consiga pedir, que a gente peça a graça ao Senhor de sermos realmente parecidos com Ele em qualquer lugar que estivermos, né? Que a gente seja
que a gente faça igual essa oração de São Francisco. Onde houver ódio, que a gente leve o amor. Onde houver ofensa, que a gente leve o perdão. Onde houver a discórdia, que levemos a união. Que a gente não procure ser amado, mas que a gente se preocupe em fazer a nossa parte em amar. Que nós não nos preocupemos em sermos compreendidos, mas que nos preocupemos verdadeiramente em fazer a nossa parte de compreender, né? Que nós não fiquemos na expectativa de ficar esperando muito do outro ou só do outro, mas que façamos a nossa parte de forma genuína, sem interesses próprios, né? Então, Jesus foi zombado, mas ele era Deus. O Senhor com certeza não se preocupou com isso, porque ele sabia quem ele era e o que ele deveria fazer, por que ele estava ali. Ele já tinha um propósito definido na vida dele. E por último, não menos importante, diz assim, eles porém, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Eu achei isso lindo. E pedi, Senhor, me levanta pela mão. Quantas e quantas vezes o Senhor já nos levantou pela mão, né? Não, repito, não de forma carnal, como os nossos olhos podem ver, mas quantas vezes espiritualmente a gente estava deslacerados, cansados, desanimados, frustrados, sem esperança, lá no fundo do poço. E a gente, em oração, a gente clamava, ou alguém clamava por nós, que às vezes a gente não tem força nem para orar, não é verdade? A gente pede socorro, e deve ser assim, a gente deve pedir socorro e ajuda a nossos irmãos, né? E quantas vezes o Senhor nos tomou pela mão, espiritualmente nos levantou, né? Então, o Senhor é aquele que Ele pega a nossa mão e Ele nos levanta. E nesse momento eu pedi, Senhor, toda vez que eu estiver morta, né? Que às vezes nós estamos vivos, mas a nossa alma está morta, a gente está triste, a gente está tomada pela tristeza, pelo desespero, pela desesperança. E quando eu me encontro assim dessa forma, eu clamo ao Senhor, clamo ao Espírito Santo, que Ele vem e Ele agirá, Ele age, gente, Ele age. Quantas madrugadas, Senhor, em lágrimas, cansada, sabe? Parece que no outro dia a gente não ia sobreviver nem acordar viva. E ali eu clamava, vem Espírito Santo, renova, reergue, me consola, me reanima, me fortalece. E no outro dia eu acordava bem, né? A palavra mesmo diz, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o Senhor é aquele que vem e nos levanta. Ele levanta quem está morto, quem está desanimado, quem está abatido. E eu sei que no mundo de hoje, com tanta violência, no mundo com tanta discórdia, com tanta falta de amor, né? Às vezes eu peço muito a Deus, Senhor, não deixe que eu deixe de crer, não deixe que eu perca a minha fé, a esperança diante das situações que acontecem no mundo, tantas catástrofes, quantas violência, que desanima, que realmente faz perder a nossa fé, né? Então, eu peço ao Senhor que eu possa enxergar as coisas em um mundo não com os nossos olhos, não com o olhar da carne, porque se for só com o olhar da carne, a gente vai cair, a gente vai desanimar, a gente não vai crer, a gente não vai suportar. Então, eu peço ao Senhor que Ele me dê uma fé e me ajude a olhar além do que os meus olhos podem ver, de forma espiritual. Não de forma ingênua, sabe, gente? É diferente você olhar as coisas de forma ingênua e olhar as coisas de forma espiritual. Então, eu peço ao Senhor que Ele me dê a capacidade de enxergar as coisas, as pessoas, as situações com um olhar espiritual e não com um olhar de ingenuidade. Porque a gente tem que ser manso, mas a gente não tem que ser besta, tá? Prudente sim, manso sim, amoroso sim, mas besta não. Mas diante de tanta violência, diante de tanta barbaridade que acontece no mundo e que me entristece, que me faz perguntar, meu Deus, até quando, Senhor? Não sei até quando, mas a única coisa que eu peço ao Senhor é que não me falte a fé, que não me falte a esperança, que o amor no meu coração não se esfrie. Eu peço a Ele que não deixe que o amor do mundo se esfrie, que Ele reacenda em nós a chama do amor, a chama da esperança, a chama do Espírito Santo de Deus, né? Então, gente, eu fico por aqui, tá? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa partilha. Eu espero que, eu não sei se você nesse momento é o chefe da sinagoga, né? Que se coloca diante do Senhor com humildade, mas também com ousadia.
Se você é essa mulher que está atormentada por alguma outra coisa, não sei por quanto tempo, né? Mas que o Senhor confie que se você chegar pertinho do Senhor, Ele irá te escutar, irá te curar. Ou se você é essa menina que já está morta e precisa que o Senhor venha, pegue na tua mão e levante, né? Você sendo mulher, você sendo homem, pegue na sua mão e te levante. Então, eu oro por mim e por você para que o Senhor cure as nossas dores, cure as nossas feridas, que Ele nos reanime, nos reerga, levante nosso ânimo, que cure os doentes, os aflitos, né, que sacie a sede, a fome daqueles, não só de comida, do alimento, mas de justiça. Que o Senhor supra as tuas necessidades, seja elas quais forem, espirituais ou temporais, no nome de Jesus, para a sua honra e glória, tá? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.